A primeira vantagem de investir através de fundos de investimento é você poder delegar a gestão dos seus investimentos a um gestor profissional, a uma equipe profissional, né? E aqui é um ponto interessante de falar, porque quando você precisa ir no médico, você procura um médico, um bom médico, boas referências. Quando você tem alguma demanda jurídica, você procura um bom advogado. Mas na hora de investir, muitas pessoas ainda querem investir sozinho, né? Quando poderia ter o benefício de utilizar uma gestora experiente, uma equipe para fazer a gestão dos seus investimentos. Eu vou entrar aqui no site de uma gestora para mostrar para vocês de forma geral como que funciona uma equipe de gestão e os profissionais qualificados que estão por trás de um fundo de investimento. Entrei aqui no site da Brasil Capital, que é uma gestora tradicional de ações no Brasil, para a gente dar uma olhada na equipe da gestora e poder te mostrar por que esse primeiro ponto de delegar para profissionais é muito interessante. A gente entra aqui no site da Brasil Capital, na parte de quem somos, né? A gente consegue ver que a Brasil Capital é uma gestora de recursos independentes, tem escritório no Brasil, tem escritório nos Estados Unidos, focado em investimentos de longo prazo. Quando a gente olha aqui na parte de equipe, olha, a gente consegue ver que tem diversos profissionais fazendo a análise e a gestão dos seus investimentos, né? Então, um CIO, Portfolio Manager, tem alguns profissionais CFA, né, que é uma certificação bem difícil de conseguir no mercado financeiro, e todos esses profissionais aqui acompanhando a gestão dos teus investimentos. Aqui a gente consegue ver dividido as funções desses profissionais. A equipe de gestão e análise, a equipe de relação com investidores, a parte de risco e compliance, né? Então aqui é só um exemplo, não é uma recomendação de investimento, mas para te mostrar que por trás de um fundo de investimento tem uma equipe bem relevante de uma gestora que vai estar acompanhando aquela carteira. Beleza? Então vamos para o segundo ponto. O segundo ponto é a diversificação eficiente que é possível obter investindo através de fundos de investimento. Quando a gente investe através de um fundo de ações ou de um fundo de renda fixa, a gente consegue acessar uma carteira bem diversificada, né? Então quando a gente olha para um fundo de ações, normalmente vai ter lá 15, 20 ações, diferentes setores, diferentes mercados, e a gente consegue, investindo R$500, R$1.000, ter acesso a essa diversificação eficiente de um fundo de investimento. Imagine que você tenha que montar a sua própria carteira de ações, a sua carteira de renda fixa. Você teria que avaliar os diferentes setores que você iria investir, 10% em bancos, 10% em indústrias, etc., e fazer esse acompanhamento. Quando que no fundo você consegue ter acesso a essa diversificação eficiente apenas investindo lá R$500, R$1.000 e delegando essa gestão a profissionais. Vamos dar uma olhada na carteira de um fundo de renda fixa de crédito privado para eu poder te mostrar melhor uma diversificação de um fundo e você entender que entrando e investindo através de um fundo de investimento você consegue já ter diretamente o acesso a essa carteira diversificada. Dá uma olhada aqui na tela do meu computador. Eu entrei aqui no site da Capitânia Investimentos, que é uma grande gestora também no Brasil, e abri a carteira, né, a lâmina do fundo Capitânia Premium 45. Lembrando que isso não é uma recomendação de investimentos, mas dá uma olhada na composição e na diversificação dessa carteira, tá? Quando a gente olha aqui a carteira, a gente consegue ver que tem uma parcela grande em debêntures, em títulos públicos federais, em FDIC, em fundos imobiliários, né, que são os FIIs, CRIs, CRAs, letras financeiras, entre outros ativos de renda fixa, né? Então olha como é bem diversificada essa carteira. Imagina você ter que fazer essa diversificação por conta própria na sua carteira de investimentos. Mas aqui para baixo a gente consegue ver a classe, né, dos títulos que estão lá dentro, né, o rating, né? Então títulos AAA, A+, A-, e assim vai. Aqui é o rating dos ativos de crédito que estão dentro dessa carteira. A gente também consegue ver a diversificação por setor, né? Então tem títulos de dívida de empresas de energia elétrica, concessão de rodovias, saneamento básico, logística, varejo. Então olha a diversificação que tem nesse fundo de investimentos. Isso também vai acontecer em fundos de ações, fundos multimercado, onde você vai estar exposto a uma carteira bem diversificada, né? Claro que é importante você estudar o fundo, mas de forma geral, escolhendo bons fundos, você vai ter uma diversificação eficiente da sua carteira de uma forma gastando menos tempo, né, menos custo, acessando diretamente um fundo, beleza? Então vamos para o terceiro ponto. O terceiro ponto positivo de você investir através de fundos de investimento é a facilidade tributária, né? Quando você investe através de fundos de investimento,
todos os impostos são recolhidos automaticamente pela administradora do fundo, né? Então, vamos dar um exemplo aqui. Num fundo de ações, vamos supor que você tenha obtido 30 mil reais de lucro num fundo de ações. Quando você resgatar aquele montante, automaticamente o fundo vai recolher esses impostos na fonte, né, e já vai te pagar o valor líquido. Você não vai precisar calcular o imposto, gerar uma DARF, entrar lá no site da Receita Federal para apurar esses valores, como você teria que fazer se estivesse investindo diretamente em ações, por exemplo. Então, nos fundos de investimento você tem essa facilidade tributária. Para aquelas pessoas que não querem gastar muito tempo, acompanhar o custo dos seus ativos, calcular o imposto de renda, recolher, os fundos de investimento são excelentes. Imagina para quem tem grandes patrimônios, né? A facilidade nos fundos de investimento nessa questão tributária é muito interessante, e esse é mais um motivo do porquê nós investimos o nosso dinheiro e boa parte do patrimônio dos nossos clientes aqui na Musa Capital em fundos de investimento. Antes de continuar, se tu está gostando desse conteúdo, aproveita e deixa o teu like aqui e já te inscreve no nosso canal. Lembrando que todas as segundas e quintas nós temos vídeos novos aqui. O quarto ponto é que tempo é dinheiro, né? Então muitas pessoas que nos procuram, elas são empresários, são empreendedores que precisam tocar a sua empresa, e como que elas vão demandar tempo para cuidar dos seus investimentos, né? A maioria dos profissionais, quando eles decidem cuidar 100%, focar 100% do seu tempo na sua atividade profissional e delegar os seus investimentos a um terceiro, provavelmente ele vai ter resultados melhores na sua profissão, né? Porque a gente sabe que o mercado financeiro, ele serve para te multiplicar o teu patrimônio ao longo do tempo, mas ele não vai te deixar rico rápido. O que vai te gerar riqueza é o teu trabalho profissional. Então, se tempo é dinheiro, por que tu não foca 100% na tua atividade profissional e delega os teus investimentos para um gestor, para um consultor, para uma pessoa especializada? E através de fundos de investimento a gente consegue ter essa vantagem e economizar bastante tempo. E para fechar, o quinto ponto positivo de você investir através de fundos é que você pode tirar férias tranquilamente, né? Esse pode parecer um pouco engraçado, mas é verdade. Porque quando você tira férias, você não quer ficar acompanhando seus investimentos, abrindo o home broker para olhar a bolsa de valores, acompanhando a curva de juros. E se você delegar, se você investir através de fundos de investimento, vai ter um gestor e uma equipe profissional acompanhando seus investimentos. Porque no final das contas você pode tirar férias, mas o seu dinheiro não. E investindo através de fundos de investimento, isso não vai acontecer, né? O teu dinheiro não vai ficar parado durante as tuas férias. Eu falei que seriam 5 motivos do porquê nós investimos através de fundos, mas para você que ficou até aqui eu vou mostrar mais um. Então o sexto motivo do porquê que a gente investe através de fundos é a rentabilidade. Quando a gente consegue escolher bons fundos, estudar aquela gestora, entender aquela estratégia de investimentos, a gente consegue, né? A gente pode obter uma rentabilidade superior acima do mercado, né? Então bater os principais benchmarks. Eu abri aqui para te mostrar um exemplo de 2 fundos de ações comparando com o Ibovespa, que é o principal índice de ações da Bolsa Brasileira. Dá uma olhada no retorno desses fundos quando a gente olha a janela desde 2018, tá? Quando a gente olha aqui desde 2018, tanto o fundo Alaska Institucional quanto o Trígono Delphos, e a gente compara com o Ibovespa, né? O Ibovespa é essa linha laranja aqui, meio marrom, o Trígono e o Alaska são as duas linhas em verde. A gente consegue ver que consistentemente eles têm uma rentabilidade acima do Ibovespa, né? Então as escolhas daqueles gestores, as ações que eles colocaram nessa carteira, elas vêm consistentemente batendo o principal índice de ações no Brasil. E é muito difícil uma pessoa física sozinha, um investidor comum, obter esses retornos ao longo do tempo. É difícil que eu ou você vai conseguir bater os grandes gestores, como os gestores do Alaska, como o Breda e a sua equipe, ou os gestores da Trígono, que eu ou você vamos conseguir bater uma carteira de investimentos de bons gestores. Então, o ponto da rentabilidade é muito interessante. Sempre que a gente investe, obviamente a gente está procurando retorno e está procurando ganhos. E por que não investir através de fundos de investimento que tem um track record, tem uma consistência de ganhos ao longo do tempo, né? Então esse é o sexto ponto. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje. A ideia foi trazer aqui os principais motivos do porquê nós investimos o nosso patrimônio e o patrimônio dos nossos clientes através de fundos de investimento. E lembrando que aqui na Musa Capital, para quem ainda não conhece, nós temos um serviço de consultoria de investimentos personalizada, onde nós ajudamos os nossos clientes a montarem carteiras de investimento, escolherem os melhores fundos, os melhores ativos para sua carteira e, obviamente, para que nossos clientes possam alcançar os seus objetivos financeiros. Se
Se tu tem interesse em fazer parte desse serviço, entra aqui embaixo na descrição, nos links que estão aqui embaixo para entrar em contato com a gente. E deixe teus comentários aqui se tem algum outro motivo positivo, algum motivo negativo do porquê você não investe de fundos, que eu vou te responder. Muito obrigado por acompanhar e até a próxima.